Hello, empreendedores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast no nosso canal e hoje nós vamos falar com uma pessoa que tem sido aí cabeça na empresa da Hacklight, Paula Dutra, que vai explicar um pouquinho pra gente o que é a Hacklight, que hoje tem aí 45 anos já atuando dentro do mercado e 20 anos atuando no campo de iluminação com empresas. Tudo bem, Paulinha? Bom dia. Tudo bem, bom dia, gente. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Gostaria de agradecer o convite. Você sabe, eu sou fã número 1 do Bandeiras, então, para mim, vai ser, assim, muito especial hoje. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada Pelo convite, pela oportunidade. Imagina, espero que você fique muito à vontade aqui com a gente. Então, vamos começar aí com os nossos tópicos, começando com o Arrancando. Então, Arrancando, como todo mundo já sabe, de praxe, eu quero saber tudo sobre a Paulinha. Quero saber de onde você veio, como que começou a sua carreira, né? Como que foi para você chegar até aqui onde você está hoje e contar um pouco aí da sua história de vida pra gente. Então, vamos lá. Sou paulistana, apesar desse sotaque super de mineira, mas o que aconteceu com meu pai desde há muitos anos, há 45 anos, na verdade, quando foi que ele fundou a empresa, ele foi para Minas abrir a empresa. Então, fui para lá com menos de um ano e virei mineira. Não tem jeito. E acaba que a minha história, né, de vida e profissional, ela se confunde totalmente com a história da empresa mesmo. Porque foi quando meu pai fundou a empresa em Minas, que a gente foi para lá. E desde então a gente vive nessa mentalidade do trabalho, né? Da empresa, do trabalho. Ele sempre criou a gente muito nesse sentido de correr atrás, né? Sim. De se virar, de ter as próprias coisas, de conquista. E então foi quando tudo começou. Então eu fui para lá e desde cedo a gente começou a trabalhar. Meu pai colocou a gente, só somos 2 irmãos, eu mais 2 irmãos. E você já conhece. Sim. É o Fernando e o Queco, eles não estão aqui hoje, mas eles são meus irmãos, meus sócios. E meu pai já colocou a gente bem cedo, assim, a partir dos 15 anos a gente começou a trabalhar. E ele nos ensinou a participar de todos os setores da empresa. Então, desde cedo a gente viu tudo, então aprendi de financeiro, fiscal, contábil, vendas, compras, o administrativo importação, mesmo comercial, marketing, a gente participou, né, um pouquinho de tudo até para cada um ver qual que seria a área. Sim. E acabou que a minha área ficou sendo administrativa, então hoje eu sou responsável por toda a parte fiscal, contábil, financeira, RH. Legal. E aí foi onde eu me especializei, acabei me especializando. E o que fez sentido para mim na época foi fazer administração, então me formei em administração e depois, quando eu comecei a mexer muito na questão tributária, eu entendi que era importante fazer direito, acabei fazendo direito também. E aí a gente veio para cá e aqui no Bandeiras a gente tem a parte comercial de marketing, ficou. Legal. E a parte administrativa toda e de expedição, distribuição continua em Minas. Que legal. Então, resumindo... Basicamente isso, basicamente isso. E antes, lá atrás, quando você começou mesmo na empresa, qual que era o segmento da empresa? Eu lembro que a gente bateu um papo, né? E eu lembro que não era ainda o segmento de iluminação, né? Não, a gente nasceu no ramo de segurança do trabalho. A gente sempre trabalhou com EPIs, né? Sim. Com equipamento de proteção individual, a vida inteira, e a gente representava uma empresa que é muito grande mundialmente, que se chama MSA, então quem é do ramo, quem trabalha, conhece bastante. Então, hoje, depois aí de mais de 20 anos, nós somos referência no mercado quando se fala de iluminação para a indústria. E a grande questão nossa é trabalhar com a iluminação remota, que a gente chama, que é a iluminação que, na verdade, não precisa de energia. Sim, não tem aquela dependência, né? Então, a gente tem aqui alguns produtos que eu trouxe só para vocês terem uma ideia, porque quando a gente fala, é interessante a imaginação das pessoas. Cada um imagina uma coisa e, na verdade, não é exatamente o que a gente trabalha. Então, a gente trabalha com lanternas, refletores. Então, são a bateria, a pilha, são recarregáveis, exatamente para as pessoas poderem levar em locais onde não há nenhum tipo de energia, ou locais muito remotos, com uma estrutura assim, muito agressiva. A gente trabalha principalmente com mineração, petroquímicas, siderurgia, agronegócio é um grande segmento para a gente também. Então, falou de indústria, precisou de iluminação, pode ter certeza que a gente tem alguma solução. É Hacklight, isso mesmo. E a história da Hacklight, porque a empresa se chama Raco, nasceu como Raco.
E aí, ao longo dos anos, a gente foi trabalhando com as principais empresas do mundo, né, de iluminação. A gente trouxe para o Brasil. Nós que implantamos a cultura de iluminação nas empresas. Legal. Por incrível que pareça, até hoje, mesmo grandes empresas ainda usam assim muito pouca coisa, né? E é preciso, é mais do que necessário. Algumas questões são obrigatórias em termos de lei, né? Alguns tipos de iluminação. E as empresas de uns 3 a 5 anos para trás que realmente vieram adotando mesmo diariamente o uso das lanternas. E aí nós entendemos que para agregar o nosso portfólio a gente tinha que ter a nossa marca. Sim. Então, em 2017, a gente lançou a nossa marca, aí a Hacklight é a nossa marca. Legal. Que a gente tem acabou tendo a nossa linha própria de produtos. Então, aí, no caso, vamos entrar agora no pit stop, né, para começar a conhecer um pouco mais do que é a Hacklight. Como surgiu o nome? A gente já sabe que é uma empresa familiar, né? Que o seu pai fundou a empresa, no caso. Então, vocês só vieram desenvolvendo ela cada vez mais. E quando vocês vieram para Sorocaba, vocês já tinham a dependência 100% só com a Hacklight? Ou ela ainda tinha um pouco da outra empresa? Não. Na verdade, foi fundada, a nossa empresa é familiar. Meu pai já é falecido há 19 anos. Sim. Como a gente começou a trabalhar muito cedo, então a gente assumiu a empresa. E essa virada, né, já tem assim totalmente a virada e pelo menos uns 8 anos, assim, 10 anos, a gente virou totalmente para a área de iluminação, ficou sendo o nosso foco. Um pouquinho da história do meu pai, até para entender todo o contexto. Sim. Ele teve uma vida muito difícil, né? Lá no site a gente faz questão de contar, porque realmente é uma história de superação. Ele era órfão, chegou a morar na rua. Então, a questão do trabalho é uma coisa extremamente importante para ele, porque tudo que ele teve, né, tudo que ele conquistou foi através do trabalho. Então, ele ensinou para a gente desde cedo isso. Então, eles tinham meio que um treinamento, a gente fala que era um treinamento militar, assim, de planos de contingência. Se isso acontecer, o que vocês fazem? Se tal fornecedor não tiver mais com a gente, o que vocês vão fazer? E aí a gente entendeu que, de fato, era muito importante a gente ter a nossa linha. Sim. Aí foi aí que a gente lançou a Hacklight. A Hacklight vem de Haco. Tá. Né? Haco é o nome da nossa empresa. E esse lit, no final, é um termo utilizado para iluminação mundial. Sim. Tá? Então, ficou Hacklight. Vocês associaram. Foi por isso. E a gente entendeu que a gente precisava estar em São Paulo, né? Depois de 40 anos, a gente precisa. Aí eu assumi o desafio de vir para cá. E eu vim em 2020. Eu escolhi Sorocaba porque eu tenho familiares aqui, eu passei minha vida inteira aqui, passando férias e tudo, então era mais familiar, né? Eu me senti mais confortável e segura de vir para cá com a minha família, meu marido e meu filho. E só que foi, assim, um mês antes da pandemia. É isso que eu ia falar. Vocês vieram, tipo, em cima da hora, né? Em cima, foi 2000. Aí fui fazer um trabalho de explorar o estado, fiz muitas viagens no estado durante um mês. Aí entrou a pandemia, fechou tudo. Então, todos os nossos planos, que desafio. Não só os nossos, mas de todo mundo, né, mudaram inevitavelmente. A gente ficou aí 1 ano e meio trabalhando home office para entender. Falei, bom, agora a gente tem que abrir a empresa fisicamente. Aí eu fui buscar alguns locais e foi aí que eu encontrei Bandeiras. Que foi sensacional, assim, me apaixonei no primeiro instante, assim, que eu vi, falei, nossa, eu não imaginava, porque, e é estranho, né, quando a gente está em Sorocaba e a gente não conhece, não é da cidade, eu via Votorantim como, assim, outra dimensão, sabe, eu chegava ali perto, na divisa, assim, não, aqui é Votorantim, não vou nem entrar, coisa assim, eu não imaginava que podia ter em Votorantim um lugar tão bacana, um espaço tão incrível. Estrutura, né? Eu acredito que não tenha nenhuma estrutura assim, nem em São Paulo, né? Assim, é uma estrutura fantástica. E aí eu estava com dificuldade de encontrar algum lugar, e como eu moro aqui perto, eu pensei, vamos ver Votorantim. E aí a gente teve essa bela surpresa. Aí foi aí que a gente abriu a unidade, que tem exatamente 1 ano e meio, mais ou menos já vai estar para 2 anos. Sim. Estamos muito felizes. Bom, então, aqui hoje, dentro do Bandeiras, vocês ficam só com a parte do comercial, marketing, administrativo, e a produção fica... Não, então, na verdade, nós produzimos fora do país, tá? A nossa produção de lanternas, ela é toda na China, e a gente trabalha com outros distribuidores
de outros países. Sim. Então, a parte de distribuição, a expedição, ela fica toda em Minas. Fiscal, contábil, financeiro em Minas. Aqui é só comercial, marketing e inteligência de negócios. A gente deixou aqui para vender. Entendi. E aqui fica você e um irmão, né? Que eu lembro que você comentou. E o outro fica em Minas. Em Minas. Alguém tem que tocar o barco, né? Alguém tem que ficar em Minas. É muita coisa, muita demanda. É muita coisa, sem dúvida. Que legal. E hoje, fala um pouco aí pra gente dos produtos de vocês, né, gente? São inúmeros produtos. A gente estava até vendo aqui um pouquinho antes de começar o podcast. E é muito legal. E é diferente para todo mundo, eu acho, né? Que talvez nunca tenha visto assim tão de pertinho. Exatamente. É legal. Então conta um pouco pra gente. E é tão interessante, porque na hora que a gente fala assim, a gente trabalha com lanternas, refletores, e aí as pessoas ficam, nossa, mas é como o dia a dia? Exatamente, né? Sim. Na verdade, quem não precisa de uma lanterna? Precisa. Não, eu sempre vejo, quem não precisa de uma lanterna? Esse aqui, que é o meu queridinho, realmente é o meu produto preferido. Ele é um mini refletor que tem 3 potências e tem luz vermelha também, e tem base magnética. Então, assim, o conceito da portabilidade, né? De você poder levar para onde você precisar. O interessante é que ele é recarregável, USB, e é power bank também. Gente, então, isso é sensacional. Esse foi a máxima pra mim. Você precisa puder. Não, e é engraçado quando a gente vai nas empresas, o pessoal fala assim: não conta pra ninguém isso, não conta pra ninguém. Porque vai acabar a bateria e todo mundo vai ficar sem a iluminação para carregar celular. Não fala disso pro povo, não. Porque, de fato, é uma das coisas mais interessantes. Sim. Mas é lógico que a iluminação é uma iluminação mais robusta, é profissional, mas não deixa de ser uma lanterna. E a gente atende muito, como a gente atende todo tipo de segmento de indústria, a gente não imagina assim, os recursos, o ambiente de trabalho, né? Então, a gente, de fato, segue à risca o nosso propósito, que é transformar o ambiente de trabalho, né, do nosso cliente num ambiente mais seguro, mais agradável. E aí, uma coisa que a gente sempre assim, nos solicitaram foi o aumento de autonomia. Então, a primeira coisa, né, a primeira coisa que vocês vieram aqui, quanto tempo que dura a iluminação? Posso ficar usando isso aqui quantos dias sem carregar? A questão da autonomia é um dos principais fatores. E como a gente trabalha com a equipe de manutenção, gente, uma operação parada, imagina uma grande mineração como a Vale, uma Petrobras, algumas horas parados, e eles param, precisa... É trabalho. Não, e é um custo, assim, é o que eles perdem, né? Então, quanto vale, né, você ter o recurso e tudo mais. E aí, a gente, a partir daí, desenvolveu toda uma linha, que aí é nosso novo segmento aí. Sim. A gente acabou abrindo uma nova empresa, que é a MSE, que é o Mobile Solar Energy, que inicialmente era para aumentar a autonomia, então a gente começou a criar bancos de bateria, e a gente fala que assim, é o primeiro banco de baterias industrial do mundo. Que legal. Porque a gente desenvolveu exatamente para o ambiente industrial, que nada resiste. Sim. Então, você imagina, produtos químicos, pó de minério, o próprio... a maneira como as pessoas trabalham, não tem tempo de ficar tendo cuidado e tudo, então tudo assim, é jogado. Os ambientes, assim, são ambientes muito agressivos. E aí, a partir daí, a gente, né, vislumbrou aí um novo segmento de trabalho. E a gente começou a desenvolver geradores de energia solar. Que bacana. Então, tem os bancos de baterias, inversores, mas os únicos no mundo. A gente está fazendo um lançamento nacional e mundial agora, que são a prova de tudo. A prova da água, a prova de faísca, a prova de fogo. Caramba! A prova... Aí que a gente acabou entrando nesse ramo que agora. Legal. Essa que você acho que eu já antecipei. Você falar o futuro. Imagina! O futuro é esse, que já é uma realidade pra gente. É legal a gente ver, porque, querendo ou não, é o que você falou, né? Iluminação. Poxa, mas iluminação, um monte de lugar vende, um monte de loja vende, mas na verdade é o diferencial. Você pode ter o produto ali que pode ser aquele ditado, né? É igual, mas é diferente. Tem o diferencial, tem aquele conceito bacana, né? E a gente desenvolveu, inclusive, uma linha que é específica
para quem é do ramo sabe, são áreas classificadas, são áreas que existem risco de explosão dentro das empresas, e a maioria das indústrias assim possui essas áreas. Tem risco, né, Paula? E aí precisa, de fato, usar equipamentos que a gente fala que são blindados, né? São para que não soltam faísca e não são... Não provocam, seja tão prejudicial. Não provocam explosão em um ambiente. Sim. E aí, nesse ramo, assim, realmente o segmento mais forte que a gente atua. Que bacana. Então, assim, né, um resumão do que é o nosso negócio, do que a gente trabalha. Legal. É isso. Hoje, vamos voltar aí já para a linha de chegada, então, estamos no nosso terceiro tópico. Linha de chegada, falando hoje um pouco do novo segmento de vocês, né, da nova empresa de vocês, que vocês também já abriram aí, já colocaram o braço. Qual tem sido a demanda? Vocês já estão com uma demanda boa de vendas? Então, Está sendo desenvolvida? A receptividade foi incrível. Até porque quem está no dia a dia, então, o pessoal é acostumado muito com geradores a diesel, né? Que a gente conhece em tudo quanto é lugar, qualquer evento que a gente vai, tem os geradores. São geradores que causam muito problema, né? Eles não funcionam além da toxicidade, né? Assim, e do ruído, e não aguenta calor, não aguenta. Então, pensando nisso tudo, a gente realmente desenvolveu um produto sustentável, que dura muito mais do que qualquer produto que existe no mercado. Você fala, banco de bateria. Banco de bateria, a gente tem milhares no mercado. Mas um banco de baterias que aguenta de menos 40, 65 graus, que não propaga chamas, né? Não pega fogo, porque é aquela questão da bateria explodir, não explode. A prova d'água, então, não existe nada no mercado. A prova d'água, o nosso E aí, na hora que a gente começou a divulgar, porque a gente não fez lançamento oficial, a gente já realizou... Ai, meu Deus, não fez lançamento, a gente já está falando aqui. Não, mas o objetivo Spoiler, a gente precisa gente. divulgar mesmo. E aí, a gente desenvolveu isso com grandes empresas, então, dentro da Vale, exatamente com o cliente, né? Respeitando e atendendo a necessidade do cliente. Isso que é legal, a gente não criou uma coisa do nada, assim, isso... Pode ser que seja interessante, pode ser que o mercado... É uma coisa que o mercado já pedia muito. Então, assim, é inevitável a aderência, né? O pessoal realmente tem recebido muito bem a ideia e a gente acredita, porque é um negócio que já está bem avançado ao tempo. Que daqui 1, 2 anos vai ser algo que todo mundo vai... Nada mais é do que a tecnologia, né, Paulinha? Hoje em dia, inovação. A gente sabe... Eu costumo sempre falar aqui nos podcasts que a gente precisa acompanhar a tecnologia. Não tem como. Não tem inovação é, inclusive, um dos nossos princípios. Assim, criatividade e inovação. Nenhum negócio sobrevive se você não se atualizar, não se adaptar ao mercado o tempo todo. A gente busca novas soluções, novas tecnologias. E aí nasceu, você vê, né? Não foi bem do nada, mas não era inicialmente uma intenção e agora se tornou um negócio à parte, né? Legal, parabéns pelo trabalho de vocês. Legal conhecer um pouco aí dos produtos, né? Do que vocês oferecem. Eu costumo dizer que aqui dentro, por a gente ter muitas empresas, acaba que a gente não sabe o que realmente é. E eu sempre falava, caramba, Hacklight, o que é Hacklight, meu? Você iluminação, mas só isso. Iluminação, e não, o que é, é né? muita coisa, é muito diferente. É bem legal esse destaque que vocês trazem hoje dentro do mercado. Isso. E vocês, trabalhando assim com todo esse tempo, quais são os planos de vocês futuros, além da empresa agora que vocês já abriram, né? Vocês pretendem continuar mesmo com esse segmento? Eu acho que isso é a vida de vocês, né? Acho que isso é inevitável, sem dúvida né? nenhuma. A cada ano, o objetivo é sempre crescer, aumentar, a gente sempre superar a meta que foi, né, do ano anterior. Sim. Então, e atingir novos mercados, ir para fora, né? Sem dúvida nenhuma, a gente já tem uma operação fora. Que legal. Mas aumentar essa operação, a gente tem interesse... de fato, atingir o mundo aí. Arrasou, só crescimento, só então, crescimento. Hein? Não vai acontecer, então. Paulinha, muito obrigada. Obrigada a você. Pela participação. Obrigada aqui por ter vindo no podcast hoje com a gente. A gente volta mais vezes depois para falar mais um pouco. Quem acompanha a gente nas redes sociais, a gente também sempre posta algumas coisas que eles postam, que é muito legal o conteúdo de vocês também. Obrigada. Parabéns, espero que você tenha gostado. Adorei, adoro. Foi ótimo, muito obrigada. Que bom, obrigada a você. Gente, então é isso.
Espero que vocês tenham gostado aí de mais um podcast hoje nosso, trazendo um pouquinho aí do que realmente é a empresa Hacklight. Depois eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição o Instagram deles, para vocês acompanharem, para vocês conhecerem os produtos, e o nosso também. Então não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, curte, comenta e compartilha muito o conteúdo de hoje. E é isso, galera. Tchau, tchau!